já que setembro foi todo um mês dedicado ao nosso modernismo brasileiro, vamos começar então já esse vídeo com uma das considerações que ninguém mais, ninguém menos que Mário de Andrade vai fazer sobre o autor de hoje. E se o humorismo, a ironia, o ceticismo, o sarcasmo do mestre não o fazem integrado na vida, fecundador de vida, generoso de forças e esperanças futuras, sempre é certo que ele é um dissolvente apontador da vida tal como está. Afinal de contas, Dom Casmurro é muito mais do que uma pergunta se traiu ou não traiu, não é mesmo? O que temos para hoje, Sanches e Dulcineias? Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de aspectos, temáticas, de gêneros, de provocações e inspirações que saem aqui de dentro do nosso queridíssimo Dom Quixote de La Mancha. Um deles, que está sendo bem repetitivo já esse mês, é o modernismo, a ideia de modernidade, né, que depois, séculos um pouquinho mais na frente, depois vai ser ampliada. E nesse quadro relido, nós vamos tratar de uma obra que não é modernista, mas ovacionada até hoje por modernistas e até por outros movimentos também. E para isso eu te faço a pergunta, como se está dizendo hoje, dia de milhões: por que Machado de Assis é o maior autor da nossa literatura? Além do conceito distinto de nacionalidade, que é ele que vai detectar como existente ou não existente nas nossas principais obras, há uma brincadeira, esse jogo entre o nacional e aquilo que é universal / humano. Tudo isso dentro de uma forma que não é possível ser catalogada, por mais que ele cronologicamente esteja entre os realistas. Nós não poderíamos considerar, por exemplo, o Brás Cubas como algo totalmente realista. O Machado nunca compartilha 100% das regras das escolas no qual ele está situado. Ele sempre tem algo nele que destoa, que o destaca em relação aos demais ou aquilo que se produz no período. Um texto que se encontra aqui nessa exposição, Machado de Assis, mas este capítulo não é sério, contém um resumo brevíssimo sobre quem foi Machado, o que representa Machado, e que pra mim é uma boa definição, ou pelo menos tentativa de definição da importância do conceito Machado de Assis, ao mesmo tempo que levanta uma interessante provocação para nós pensarmos quem foi esse homem, ou melhor, quem é Machado de Assis, como ele segue sendo na nossa literatura, no nosso imaginário, na nossa cultura. Quer dizer o seguinte: Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, filho de mulato com portuguesa. Na verdade, filho de vertiginosa genealogia que remonta às raízes do Brasil. Primeiro tipógrafo, depois revisor, adiante jornalista, afinal um dos maiores escritores do mundo. Foi dançando malandramente com as palavras pelos salões do Império República Brasileiro até o raiar do século XX. No seu cadinho literário, fez um mar de influências culturais tidas como universais. Dante, Shakespeare, Stendhal, os gregos, a Bíblia, entre tantas outras. Transformar-se em Rio Carioca e vice-versa. Viu o mundo loucamente refletido num espelho brasileiro e se viu nele também. E o quebrou para melhor se ver e ver o mundo. Agora, fino leitor, o narrador de Machado de Assis é você. Eu gosto muito dessa definição porque não só traz um resumo de tudo que o Machado fez, mas quebra e explica de vez com essa dicotomia entre universal e regional, que na nossa literatura, a minha perspectiva, depois de Machado, ela só é bem trabalhada e bem resolvida justamente com o modernismo, né? Não só pelo movimento antropofágico, mas por todos os outros critérios que até o modernismo ocidental, de modo geral, trabalhava. E aí quem consegue desenvolver isso de fato antes dos modernistas é Machado. Não à toa que parte do movimento antropofágico ele vai resgatar os românticos, Alencar e também as propostas de Machado de Assis. E traz depois essa ideia de quem é Machado, é o leitor que define. Então também algo que é muito mais forte no modernismo, a importância daquele que absorve, que degusta a obra. Essa definição, ela é uma boa explicação, uma boa composição daquilo que foi Machado de Assis, mas ela me lembra talvez a chave desse encanto que é Machado de Assis. Do mesmo jeito que essa obra que nós vamos tratar hoje tem esse grande mistério de trair ou não, foi isso mesmo ou não, Machado do início ao fim tinha esse mistério nele. É isso que parece, mas na verdade é outra coisa, no final das contas ele é uma terceira, e que do mesmo jeito que tem esse grande mistério, há tantas outras coisas ao redor, periféricas, que são tão encantadoras quanto, que são tão intensas quanto. Por isso eu te convido a esquecer um pouquinho essas duas interpretações mais recorrentes do Casmurro. Primeiro, essa ideia de trair ou não, tentar justificar, e a segunda de cuidado, é a visão do Bentinho, não temos a perspectiva de Capitu. Vamos esquecer isso.
Vamos imergir por outro lado dentro dessa obra e no final você me conta as suas impressões. Mas no final, não só no final desse vídeo, vamos ler a obra também, né? Eu comecei com Mário de Andrade, relacionando o modernismo, Machado de Assis, porque na minha perspectiva, se Peter Gay defende que a heresia e o exame cerrado de si mesmo são o binômio que conduz o modernismo, esse exame cerrado, de fato, cerradíssimo, da nossa literatura, para mim, começa em Machado de Assis. O Peter Gay vai falar do Baudelaire, do Gustave Flaubert e outros nomes do século XIX que ele considera não uma espécie de pré-modernismo, mas o início do modernismo, que vai ter o seu auge no século XX. Na minha visão, acredito que o Machado ele tem um pouco desse poder mesmo, de não de ser necessariamente modernista, mas de criar essas bases para o que seria o movimento posteriormente. Se nós vamos pensar nessa ideia de exame cerrado de si mesmo, provavelmente, a um grosso modo, os dois personagens que trabalhem isso melhor em Machado são justamente Brás Cubas e Bento Santiago, ou o Dom Casmurro, que esse nome já condiz com o exame cerrado. Casmurro tanto na perspectiva de sorumbático, de sombrio, não simplesmente porque eu sou pessimista, mas porque eu me deparo com os meus fantasmas, eu olho pra dentro. O Casmurro também no sentido de teimoso. E o exame cerrado, essa persistência também de estar se examinando. Então eu sou teimoso, sou repetitivo nisso. Encaixa perfeitamente, não apenas de uma perspectiva lexicográfica, de procurar o significado no dicionário, mas como isso se produz mesmo durante todo o texto. Até porque o Bentinho nos apresenta isso como uma visão externa. Os seus amigos o chamam assim, mas a forma escolhida para a escrita do texto acaba dando uma reforçada nesses conceitos. Tanto aquelas duas que nós excluímos, quanto as demais. Acho engraçado que muitas vezes nós nos identificamos, talvez a nível brasileiro, nacional, individualmente talvez seja o contrário, mas com o Brás Cubas ou com o Quincas Borba, por exemplo, porque eles são um pouquinho mais alegres, apesar de todos eles terem uma dose sim de melancolia desses exames, mas eles são um pouquinho mais boêmios, mais festeiros, enquanto o Bento Santiago não, ele é totalmente melancólico, ele é totalmente fechado, ainda que haja toda a dualidade do Brás Cubas, mas querendo ou não, ele é um pouco mais seguro, mais dono de si do que o Bentinho, o que na minha perspectiva acaba desenvolvendo uma outra experiência de leitura, não só de identificação. Vamos lembrar que no século XIX a aparência era algo que contava muito, né? O próprio termo Dom Casmurro tem a ver com isso. Você precisava aparentar ser, e não apenas ser. Isso é muito importante para considerar todo o texto, porque o Dom Casmurro ele está tentando nos aparentar, não só sobre ele, não só sobre a Capitu, mas sobre as condições humanas, a vida em sociedade e várias outras questões. Se você ainda não sabe do que se trata, então, o enredo de Dom Casmurro, vou te dar um breve resumo. Bento Santiago, ele começa explicando, né, na sua velhice, assim como o Brás, só que o Brás tá morto, ele vai fazer uma análise da sua vida, do início ao fim. Ele vai tentar explicar por que os seus amigos o chamam de Dom Casmurro. Ele nos conta uma anedota, uma história específica com um amigo, seu poeta, que o intitula assim de fato, inclusive já apresentando um pouquinho desses dois pontos de vista. E ele começa então a narrar sua história. Ele é filho da Dona Glória, uma senhora muito fervorosa, ele é filho de uma promessa que ela devolveria a criança ao seminário, faria o padre se ela tivesse um bebê que sobrevivesse. E esse bebê é o Bento. Ela recebe em sua casa o José Dias, uma espécie de médico que teria curado ali, ajudado no momento em que ela estava doente, que ela estava fragilizada. E o Bentinho é amigo da Capitolina, uma menina esperta, uma menina inteligente. Essa é a visão que ele nos dá, né? Uma menina que o encanta. E o José Dias percebe que o menino está afeito à garota, gosta dela, que ele não quer muito ser padre. E ele acaba soltando pra Dona Glória que a menina pode inclusive tirar o Bentinho do eixo, né, dessa promessa, desse destino dele, que seria ser padre. O Bento acaba ouvindo isso, fica revoltado com o José Dias, vê que não tem jeito, que ele vai ter que ir pro seminário mesmo, mas ele promete a Capitolina que não interessa se ele vai pro seminário ou não, ele não se tornará padre, ele vai dar um jeito, tentar fazer outra coisa, ele vai voltar e eles vão se casar. No seminário, então,
o Bento conhece o Ezequiel Escobar, que se torna o seu melhor amigo. Engraçado que essa amizade se dá aparentemente por justamente o Escobar ele ser quase que uma versão masculina da sua melhor amiga, da melhor amiga do Bento, que era a Capitolina. E enquanto eles vão desenvolvendo essa amizade lá no seminário, a Capitu vai se aproximando cada vez mais da Dona Glória, fazendo com que a senhora mude de opinião sobre ela, sobre um possível casamento com o filho. Interessante esses momentos de paralelo, porque nós vemos cada vez mais essas semelhanças entre a Capitu e o Escobar. Então, na verdade, eles são seres seguros, eles são sagazes, eles sabem o que eles querem. Eles têm essa segurança que pro Bentinho é ausente e talvez faça com que ele se encante tanto por ambos os personagens. E por que eu tô falando isso? Porque isso influencia na forma como a narrativa é descrita. Não se trata apenas de uma questão de segurança e insegurança. Como se os outros organizassem a narrativa do Dom Casmurro por ele. Tanto que num dos capítulos mais icônicos do texto, ele dirá, né? Capitu era Capitu, isto é, uma criatura particular, singular, mais mulher do que eu era homem. Toda a ideia do olhos de cigana, oblíqua, do ciclo moada, dos olhos de ressaca, não tem apenas a ver com o engano de ele achar que está sendo enganado pela esposa não lá na frente. Isso tem influência, sim, claro, nesse simbolismo, mas especialmente dessa potência, né, ressaca, algo muito forte da natureza que o traga, que é diferente, justamente onde ele coloca essas personalidades em diferença. E aí toda a esquizofrenia, digamos assim, do livro começa quando ele, já casado agora com a Capitu, continua amigo do Escobar, os três vão estreitando os seus laços, nasce o filho do Bento e ele então começa a desconfiar de que a amizade de Capitu com Escobar seja mais uma amizade, que a própria criança poderia ser filho do Escobar. Esse amigo vem a morrer e ele retoma todas essas ideias da infância com a Capitu, tentando achar ali na infância já alguma justificativa que argumentasse a seu favor da sua desconfiança ali do momento, né, de que ela realmente não seria um ser confiável, que ela teria o traído. A depender da sua interpretação, de como talvez seja a sua leitura naquele momento, ler o livro depois, pensar diferente, que Capitu traiu sim, ou que não, que Capitu não traiu, que o Bentinho é um homem desconfiado, doido. Mas pensando no Insólido, tem até a questão do Bento estar assistindo Otelo, né? Que é uma obra que também se trata um pouco disso, sobre um homem que desconfia de uma traição, só que aí tem um ponto de no Otelo, Desdemona não o trai de fato, e fica essa interpretação pra gente também do Dom Casmurro, né, de liberar a Capitu nessa ideia do trair ou não, porque nós temos o Shakespeare ali como álibi, digamos assim. Até uma outra interpretação possível é que talvez essa traição não seja apenas da Capitu, mas talvez uma grande questão do Escobar ter traído a confiança do Bentinho. Às vezes a perspectiva que pode aparentar é que a Capitu ela está sendo vista como uma rival, na verdade, em relação ao amor, à atenção, à relação do Bento com o próprio Escobar. A obra Dom Casmurro, ele não é teimoso apenas, não é que ele apenas é sorumbático, né? Ele gera dúvida, apenas a dúvida. O Machado, a voz do Machado, ou digamos do narrador no livro, ele não nos dá um aval. Ele não corrobora com os delírios do Dom Casmurro. Sempre quem nos dá as pistas de uma possível traição, de um possível acontecimento não, é o Bento, é o Dom Casmurro. E há uma segunda voz de um narrador ali, poderíamos chamar de Machado ou não, que não tá corroborando com ninguém, ele tá só falando. Nem dá corda, nem desmente, mas nos faz dar uma distanciada dessa perspectiva. Talvez por isso que cause tanto estranhamento e desconfiança desse personagem. Até porque o Bento está nos dando pistas de uma traição que ele tá suspeitando. O foco, posso pensar eu, é que nós, na verdade, não desconfiemos de Capitu, do Escobar, mas nos projetemos no Bentinho. Por ele ser teimoso, ele acaba não sendo feliz, colocando a culpa da sua infelicidade por traição ou por outros fatores quaisquer desde criança, né? Sempre sorumbático, sempre Casmurro, colocar essa responsabilidade pela sua infelicidade das outras pessoas. Primeiro na mãe, talvez, de não poder casar, tal, porque ela tinha feito essa bendita promessa. E aí pra cada um dos personagens, pra o Escobar, pra Capitu, pro próprio filho. Por isso, porque na verdade ele sempre se projetou nos outros. E escolhia os outros, esperava os outros pra poder ser feliz. E como ele não alcança essa felicidade, ele joga a culpa no outro.
Por mais que na crítica as interpretações feministas dos anos 60 elas sejam importantes sim para dar essa mudança de chave, elas sempre estiveram ali porque tem o Otelo sendo representado, né? A inocência de Desdemona já nos dá uma visão, digamos, né, sobre a perspectiva da Capitu na obra. O Alfredo Bozzi, no Enigma do Olhar, um livro voltado especificamente para a análise do Dom Casmurro, ele vai dizer que quem engana, não engana sistematicamente. Se fosse assim, você só pensaria o inverso do que ele está pensando e o problema estaria resolvido. Com Dom Casmurro, isso não é uma solução. Mesmo com esse final da Desdemona, ele acaba distorcendo a tragédia shakespeariana quando ele nos narra o espetáculo, né? Quando ele assiste o espetáculo do Otelo. Um dos textos, né, do Alfredo, nossa, nos diz: a tinta de Machado de Assis é um violete de decadência. Ele é mais do que um homem triste, do que um vulto de raça frustrada. Representa uma civilização que de si própria duvida. Então, essa desconfiança, toda essa angústia gerada pelo Bentinho não tá falando da Capitu, não tá falando de traição, não tá falando simplesmente do fato dele ser desconfiado ou não, mas dessa sua projeção equivocada. Ele está começando o exame cerrado de si mesmo, ele não chega na solução porque ele não quer chegar na solução e entender que a culpa da sua infelicidade é dele mesmo e fica terceirizando isso. Ele tá começando todas essas angústias que o modernismo vai propor, né? Essas angústias que a Madame Bovary vai passar, que o Riobaldo em Grande Sertão Veredas vai passar, que o Leopold Bloom e, vamos deixar só o Leopold Bloom está vivendo no Ulisses, desse homem do modernismo que se encontra num novo mundo, numa nova forma de ser e com novas angústias existenciais. Uma civilização que em si próprio duvida. Então, tanto homem no geral, na humanidade, na forma de conviver em sociedade, quanto dessa civilização interna do indivíduo. Tem um distanciamento de si próprio, não se reconhece. Eu não sei como foi a sua experiência inicial com Dom Casmurro, eu não sei se você precisou fazer debates na escola sobre traiu ou não traiu, mas eu te convido a relê-la, a rever, a reexperimentar essa linguagem, essa forma maravilhosa do Machado de Assis. Tentar, como nós sempre convidamos no final de cada livro, ir além dos moinhos de vento, ir além das interpretações que já estão postas. Ter um contato com o livro, mesmo que você já tenha lido, mas ter um recontato do livro com o livro mesmo, você e o autor. Esquece um pouquinho o personagem, esquece um pouquinho do enredo, por mais seja importante, do que o personagem fez ou deixou de fazer, e tenta encontrar um pouquinho mais do humano que está ressaltado ali dentro. Depois me conta o que foi que ficou da sua leitura. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Fico no aguardo da sua resposta, da sua experiência. Nos encontramos sexta-feira para encerrar esse mês de fato, falando novamente sobre literatura brasileira e modernismo, sim, mas dessa vez vamos sair um pouquinho da prosa, vamos entrar novamente na poesia. Enquanto isso, te vejo lá no Instagram pra gente continuar conversando não só sobre o modernismo, mas sobre as impressões do Ulisses, do James Joyce, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Vale!